vencedores. Somos mais que vencedores. Transformado, Eu canto em festa, és transformado, minha tristeza em alegria. amém. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Como é bom estarmos alegres, louvando ao nosso Deus. Ainda com o mesmo espírito de louvor, de adoração, vamos com esta mesma alegria louvar, né? Dizer que é o meu prazer louvar ao Senhor, amém? Toda a terra Está cheia da tua glória, os céus declaram a tua grandeza, Rei meu e Deus meu. Eu nasci pra te adorar, teu nome proclamar. Eu quero ser um instrumento teu, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Não consigo mais viver um segundo sem te ver. Coração precisa mais de ti, Rei meu e Deus meu. Meu desejo é estar aos teus pés e te adorar. A minha vida está em tuas mãos, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. A tua vontade é o que eu mais quero, cumpre em mim o teu querer. A tua vontade é o que eu mais quero, cumpre em mim o teu querer. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Amém. A igreja pode sentar. Verdadeiramente o seu prazer é servir ao Senhor? Cadê o irmão Wilson e a irmã Rosângela? Chama o irmão Wilson lá. A irmã Sarali, o irmão Joel também. E a irmã Rosângela também. Quero convidá-la. Pode vir aqui, irmã Rosângela, enquanto o irmão Wilson não chega. Mas é o seguinte, irmãos. O irmão Wilson e a irmã Rosângela são responsáveis pelo Ministério de Famílias. E eles desenvolvem um trabalho anual do Casados para Sempre, que é um curso ministrado a casais durante um período, são 12 lições, 12,
14. São 14, é que eu vou fazer ainda, então não decorei o número. São 14 lições que são feitas, e também dentro do Ministério Casados para Sempre existem outras ações envolvendo a família, diretamente a família. E uma dessas ações é o trabalho com noivos, né, aqueles que estão se preparando aí para dar esse passo tão importante na vida. Então a irmã Rosângela vai dar uma palavrinha sobre a questão dos noivos e também já do... Boa noite a todos. Bom, o curso curso para noivos, é mais curto, são 9 semanas mais a formatura, tem como Casados para Sempre a formatura, visando a preparação para o casamento. Eles estão há pouco tempo, fizeram treinamento junto com a gente, né? E é um curso não superficial, ele é bem profundo mesmo, leva a pessoa a refletir se realmente é isso o propósito de Deus, encontrar antes o propósito de vida da pessoa para depois unirem forças no casamento. A gente diz que é o preparativo, o Casados é mais curativo, né? Mas ele é muito bom. Joel e a Sara fizeram a preparação juntos, estamos capacitados para estar trazendo para a igreja agora, pelo MMI, e esperamos agora a inscrição dos noivos. Aproveitando, sábado que vem também vai ter o jantar para casais, estão todos convidados, ainda temos algumas vagas. Estamos, então, convidando a igreja, que ainda não fez a inscrição, tem até hoje para estar fazendo o custo de R$30 por casal. Irmãos, fique aqui que... Os irmãos permaneçam aqui, que quero chamar as crianças que vão estar descendo para o culto infantil, e vocês vão orar com eles. Os 3 aí vão estar orando com os nossos pequeninos aí. Peço que Deus esteja abençoando e cuidando de cada um deles. Sarinha quer orar? Quer orar? Encosta aqui. Vamos orar então? Tem mais crianças aí? Não, né? Papai do céu, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pela nossa igreja. Abençoa nossos pais, nossos avós e toda a nossa família. Abençoa também o nosso cultinho na salinha. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto as crianças descem para o culto infantil, nós vamos cantar um próximo hino, cântico, que vem também preparar o nosso coração para a mensagem que nós vamos ouvir. A igreja, ela retornou a transmitir o culto ao vivo. Então eu quero agradecer àqueles que estão nos assistindo, temos o registro lá de pessoas assistindo o culto pela internet. Que Deus abençoe a vida daqueles que estão em casa e que nós possamos divulgar essa ferramenta poderosa da mídia para abençoar a vida de outras pessoas. Amém? Vamos colocar em pé mais uma vez e entoarmos esse cântico ao Senhor e logo após ouvirmos a palavra de Deus. Prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Eu sei, se comparado ao que ganhei, não sou a
apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Quero convidar a igreja a levantarmos a Deus um clamor. Clamor em favor de alguns irmãos nossos que estão já há algum tempo sofrendo com lutas de enfermidade. Estivemos hoje à tarde com um grupo de diáconos visitando o irmão Edivaldo, cantando parabéns à irmã Marlene, que fez aniversário. O irmão Edivaldo está na cama, irmãos, já há mais de 3 anos lutando com isso. O irmão Abidiogo não passou bem no culto agora há pouco, alguns irmãos estão atendendo ele ali, vamos interceder por ele. A irmã Cleonice também se encontra numa situação delicada, com enfermidade no pé, uma situação que vai afastá-la do trabalho por 3 meses, inclusive até a ausência nos cultos. Infelizmente o médico proibiu, ela vai ter que ficar em casa de repouso total. Então nós vamos orar por eles. A irmã Lourdinha, a irmã Florido comentou que está um pouco melhor, vamos continuar orando para Deus restaurar a sua saúde. Ela já está querendo vir para a igreja, vamos lá vamos buscá-la domingo que vem, né, irmã? Trazê-la aqui domingo que vem. A irmã Helena, irmãos, está atendendo, graças a Deus ela agora está firme, mas ela está atendendo o genro que fez uma cirurgia muito grave, muito complexa, e que está em casa, mas praticamente hospitalizado em casa. Então são algumas situações que precisam da intervenção de Deus. Quero convidar você agora a fechar os olhos, vamos orar.
vamos clamar ao Senhor. Se você tem algum outro motivo de oração, de intercessão por questões de saúde, vem aqui à frente, nós vamos orar agora por essa situação, vamos orar por essas necessidades, pedir que Deus esteja manifestando a sua graça, o seu poder, manifestando a sua misericórdia. Se alguém quiser estar conosco, juntamente com o irmão Sidney, que está vindo para cá, vamos orar por ele, vamos orar pelos demais irmãos, irmã Ivani, está vindo aí também, outros irmãos, vamos interceder por esses que estão em casa, que não podem estar conosco aqui, vamos colocá-los no altar de Deus. Paizinho, neste momento a tua igreja, Deus, se solidariza com a vida de irmãos e irmãs, pessoas queridas nossas, ó Pai, que lutam contra enfermidades. Senhor, em nome de Jesus, sabemos que o Senhor é o Deus do impossível, o Criador do céu e da terra, aquele que fez coisas extraordinárias e que continua fazendo. Pai, nós oramos ao Senhor, não porque simplesmente não é algo mecânico, natural, ou porque a religião manda. Não, Senhor, nós clamamos a Ti porque nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua intervenção. E agora, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor visite estas pessoas que nós citamos. Esteja, Pai, estendendo a Tua mão e trazendo a Deus a cura sobre o corpo físico, retirando toda enfermidade em nome de Jesus. Nós cremos que o Senhor pode restaurar o irmão Edivaldo naquela cama. Cremos que o Senhor pode, a Deus, trazer novamente ele recuperado para estar cantando junto aqui conosco. Cremos, a Deus, que o Senhor pode tirar o pastor Reginaldo daquele leito de cama também, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos a Tua intervenção. Pai amado, os médicos estão dando um diagnóstico para a irmã Cleonice, que precisa de uma série de tratamentos. Senhor, sabemos que isso são recursos humanos que o Senhor nos deixou, mas nós queremos confiar na Tua providência. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, também esteja com a irmã Cleonice ali, neste momento em casa, trazendo a Deus a ela o refrigério, o consolo, o conforto e também a certeza da bênção do Senhor. Cuida, Pai, do Teu servo, irmão Abidiogo, que fica também abatido com toda essa situação. Pedimos a Deus, Pai, que o Senhor o visite, que restaure a sua saúde, que livre, ó Deus, de todo o mal. Em nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos por estes irmãos que estão aqui à frente, trazendo, ó Pai, diante do Senhor as suas vidas, talvez pedindo em favor de outros. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoa, Pai, atua, ministra a Tua graça, ministra, Deus, o bálsamo, ó Deus, do Teu consolo, do Teu conforto. Em nome de Jesus, Pai, nós precisamos do Senhor. Ó Deus, a Tua igreja tem se levantado para pregar a Tua palavra, tem se levantado para avançar. E neste momento eu repreendo em nome de Jesus toda a retaliação do inimigo, todo tipo de obra maligna que tenha se levantado, esteja se levantando contra o povo desta igreja, que caia por terra em nome de Jesus. Nós pedimos, ó Pai, a Tua intervenção, o Teu mover, o agir do Teu Espírito Santo, para a glória e a honra do Senhor, somente do Senhor, pois o Senhor é digno de todo louvor, de toda a nossa adoração. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar, queridos. A igreja, meus irmãos, tem tomado decisões importantes e nós não podemos fazer de conta que não há uma batalha. Existe uma batalha espiritual. E nós precisamos estar dispostos a enfrentar com convicção e fé e confiando na intervenção do Senhor, confiando na providência de Deus. A palavra de Deus nessa noite, meus irmãos, tem tudo a ver com esse momento de oração, de intercessão, com este clamor, com essa necessidade de nós estarmos também repreendendo toda obra maligna. Não venhamos achar que tudo é natural. Uma gripe é natural, uma dor de cabeça é natural, uma dor no corpo é natural. Existem sim situações deste gênero, doenças, enfermidades, que são consequências, às vezes, do mau uso na alimentação, do mau uso do nosso corpo, a falta de exercícios físicos, a falta de uma alimentação adequada, podem trazer, obviamente, e com certeza trarão sobre nós consequências do gênero. Esse tempo de frio
né, as viroses que surgem, as epidemias que surgem, muitas vezes podem acometer determinadas pessoas, que são situações de ordem natural. Contudo, a Bíblia nos mostra, queridos, que Jesus, em muitos relatos do Novo Testamento, quando se aproximava alguém, chegava alguém até ele, ou ele chegava numa cidade, numa vila, e ali ele repreendia a ação do inimigo, muitas pessoas eram curadas. Tem relatos de pessoas que eram surdos, que Jesus expulsa o demônio e a pessoa passa a ouvir. Significa, queridos, que existem muitas doenças que são, sim, influência maligna. E nós temos que buscar o discernimento de Deus para estarmos orando e repreendendo em nome de Jesus. Porque se é de ordem maligna, não adianta tomar aspirina, não adianta fazer qualquer intervenção de ordem natural. Nós temos que tratar no mal que está causando. E é por isso, hoje pela manhã, nós estamos estudando com a igreja sobre os dons, e vimos ali o dom do discernimento de espíritos. Então, discernir o que são retaliações, o que são obras do maligno se levantando. E em nome de Jesus, repreender, porque Deus já tem nos dado a vitória. Amém? Estamos trabalhando nesses domingos do mês de junho, a espiritualidade de Jesus. O pastor Flávio, no domingo passado, esteve dentro dessa temática, trazendo a palavra do Senhor, e Deus mexeu muito no meu coração, obviamente que estudando a Bíblia, mas quando eu li esse livro, Espiritualidade e Oração, identificando características de um cristão verdadeiro, de Hernandes Dias Lopes. Então ele trabalha aqui no texto de Lucas, para que nós possamos buscar a orientação de Deus e entender o que fazer nesse momento. A palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do verso 37. Abra sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo de número 37. Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do verso 37. Assentados como os irmãos estão, acompanhem a leitura que eu estarei fazendo. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão foi ao encontro dele. E um homem na multidão clamou: Mestre, peço-te que olhes com atenção para meu filho, meu único filho, pois um espírito o domina, fazendo-o gritar subitamente. Provoca-lhe convulsões até fazer-o espumar pela boca, e mesmo depois de o ferir, dificilmente o larga. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos suportarei? Trazei-me aqui teu filho. Quando ele vinha chegando, o demônio o derrubou e provocou-lhe uma convulsão. Mas Jesus, repreendendo o espírito impuro, curou o menino e entregou a seu pai. E todos se maravilharam com a majestade de Deus. E admirando-se todos com tudo o que Jesus fazia, ele disse a seus discípulos: Prestai muita atenção nestas palavras. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam essas palavras. O sentido delas estava encoberto para que não o compreendessem, e temiam perguntar-lhe a esse respeito. Surgiu entre eles uma discussão sobre qual deles era o maior. Mas percebendo-lhes o pensamento do coração, Jesus tomou uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: Qualquer pessoa que recebe esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Pois quem for o menor entre vós, esse será grande. A palavra do Senhor nesse texto dá sequência à mensagem que nós já pregamos, utilizando-se dos versículos de 28 a 36, falando dos destaques ali do Monte da Transfiguração. Momento em que Jesus chama os discípulos para estarem com ele em oração, num tempo dedicado, buscando a presença do Pai, buscando a direção para a realização do ministério. E no texto que nós lemos ali, nós observamos, conforme até está projetado, 3 aspectos importantes da transfiguração. A espiritualidade do monte, quando Jesus, Pedro, Tiago e João sobem ao monte para orar, e ali Jesus, quando começa a orar, e é Jesus que ora, os outros discípulos não oram junto com ele, e quando Jesus começa a orar, diz o texto que o seu rosto resplandece, o seu rosto fica transfigurado, por isso a expressão Monte da Transfiguração ou a Transfiguração.
Jesus é transfigurado diante deles. E também naquele momento aparece Moisés e Elias. E Pedro, que é um daqueles que estavam ali, atônito com tudo aquilo que estava acontecendo, fica pasmado e perde a noção de todas as coisas. Na verdade, os três ali ficam em êxtase e sem entendimento algum, a ponto deles estarem querendo ficar ali o tempo todo. Nós vimos na mensagem anterior que os discípulos andam com Jesus, mas não conhecem a intimidade do Pai. Eles estavam andando com Jesus, mas não tinham intimidade com Ele. Os discípulos estão diante da manifestação da glória de Deus, mas em vez de orar, o que eles fazem? Eles dormem. Em vez de estarem na presença de Deus, buscando a Deus com intensidade, assim como Jesus estava, eles dormem. E por isso perdem a oportunidade da bênção, perdem a oportunidade de estar junto. Os discípulos experimentam êxtase, mas não têm discernimento espiritual. Eles ficam sem saber o que estava acontecendo, inclusive esquecem de que eles tinham que retornar a cumprir a sua missão. Os discípulos queriam a espiritualidade do êxtase e da fuga, não do enfrentamento, porque eles sabiam que se eles, ao retornar do monte, eles encontrariam um vale cheio de pessoas com problemas, com dificuldades. Então era muito melhor ficar onde eles estavam, no conforto onde eles estavam, do que ter que trabalhar, do que ter que envolver-se, do que ter que cuidar de pessoas. Isso tem tudo a ver conosco. Muitas vezes nós queremos ficar no conforto da nossa casa, no conforto dos nossos cultos, na boa música, numa boa pregação, e retornar para casa com um senso de missão cumprida e não descermos no vale para transformar a vida daquelas pessoas que estão no vale. Os discípulos, cercados pela nuvem, têm medo, estavam com uma percepção errada de Deus. Eles deixam de perceber a Deus como Pai, deixam de perceber a divindade de Jesus, porque naqueles momentos, inclusive, eles confundem Jesus com Moisés e Elias. Ele fala ali, vamos fazer 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés e uma para Elias. E com isso eles estavam colocando Jesus no mesmo pé de igualdade que os discípulos, que Moisés e Elias. Apesar de terem sido grandes líderes do povo de Deus, do Senhor, foram homens assim como eu e você. Jesus Cristo é muito, infinitamente superior. E tanto que naquele momento o Pai também se manifesta com uma voz, vem uma nuvem que cerca todo o local, e naquela nuvem eles ouvem a voz de Deus dizendo, este é o meu Filho amado. Mais uma vez Deus ali confirmando, olha, Jesus, ele é muito além de Moisés e Elias, vocês estão equivocados, este é o meu Filho amado, a ele ouvir, é a ele que vocês têm que ouvir, e não os profetas, e não a lei, mas a ele. É interessante que Moisés e Elias representam ali a lei e os profetas, algo natural, inato do ser judeu, do povo judeu. Afinal de contas, o povo judeu, ele é totalmente embasado na lei e nos profetas. E Jesus agora, naquele momento, há algo muito além do que simplesmente, às vezes, nós podemos imaginar. O relato da transfiguração como um milagre, o rosto de Jesus resplandece, uma nuvem cerca o local, uma voz soa naquele ambiente. Naquele momento, queridos, nós vemos Deus confirmando e dando autoridade para Jesus, dizendo que Jesus Cristo é o Messias, é aquele que veio para trazer toda a diferença e trazer vida, trazer salvação para as pessoas. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos buscando um êxtase, tem muitas pessoas buscando um culto, buscando práticas de culto, liturgia de culto, que estejam favorecendo bastante a questão do êxtase, da emoção, e acabam não entendendo aquilo que está acontecendo. Em contrapartida, hoje nós vamos trabalhar o outro aspecto dessa espiritualidade de Jesus. Observando, queridos, que no vale havia discussão, mas não havia poder. Enquanto que no monte, Jesus, Pedro, Tiago e João estavam contemplando coisas maravilhosas, extraordinárias, não por causa de Pedro, Tiago e João, mas por causa de Jesus e da oração e da intimidade de Jesus com o Pai. Quando os discípulos de Jesus descem o monte e chegam ao vale, a partir do texto que eu li no versículo 37, no dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão foi então ao encontro deles. O que há no vale?
No vale é a gente sofrendo sem encontrar na igreja a solução. Tem muita gente sofrendo, meus irmãos, e não encontra a solução porque a igreja não está cumprindo com a sua tarefa, não está cumprindo com o seu papel. Pedro, Tiago e João estavam no êxtase e descem de lá ainda não em condições de trabalhar, não em condições de servir. Jesus se depara com um relato triste. Diz o versículo 38 que um homem na multidão disse: Mestre, peço-te que olhes com atenção para meu filho, meu único filho, pois um espírito o domina, fazendo gritar subitamente, provoca-lhe convulsões até fazê-lo espumar pela boca, e mesmo depois de o ferir, dificilmente o larga. E aí vem a igreja. O que aconteceu com a igreja naquele momento? Onde estava a igreja naquela situação? E roguei aos teus discípulos, que são a igreja, que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Por que eles não conseguem? Nós veremos isso no decorrer. Mas dentre uma dessas questões, o versículo 46 diz para nós: surgiu entre eles uma discussão sobre qual deles era o maior. Diante daquele relato de sofrimento, de dor, de aprisionamento das trevas, mesmo eles não conseguindo expulsar o demônio daquele menino, qual que era a preocupação deles? Qual entre nós é o maior? Quem entre nós é o preferido de Jesus? Quem entre nós é aquele que Jesus gosta mais? E não é isso que muitas vezes nós fazemos? Discutindo, às vezes, situações e circunstâncias intermináveis e não executamos aquilo que tem que fazer? A igreja, meus irmãos, ela veio para cumprir com o ID de Jesus. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto digo: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho dito. Nós precisamos, meus irmãos, entender que o ID de Jesus é meu, é seu. A missão dada por Jesus foi a missão que Ele desenvolveu e que diz agora: eu fiz e vocês têm que continuar fazendo. A igreja precisa continuar fazendo. Essa missão é dada à igreja de Jesus Cristo. É dada a cada um de nós. Enquanto a gente sofrendo no vale, os discípulos discutem acerca de si próprios. Eles estavam preocupados com a sua realidade. Eles estavam preocupados com o seu problema, com a sua necessidade pessoal, o seu problema de autoestima. Eles estavam nada mais mostrando ali que eles estavam com dificuldades íntimas, pessoais, psicológicas. A estima deles não estava de acordo, eles achavam que eles tinham que ser colocados num pedestal, discutindo coisas concernentes apenas à sua realidade específica, particular. Muitas vezes nós perdemos tempo demais, gastando e discutindo acerca de assuntos que envolvem apenas a nossa realidade específica. Quando, meus irmãos, a igreja decide avançar para uma construção, não pensem, meus irmãos, que nós vamos destinar todas as verbas para a construção. Vamos deixar de levantar oferta de missões, vamos deixar de fazer almoço para missões, vamos deixar de fazer, destinar os trabalhos de evangelismo. Não, irmãos, a igreja tem que continuar fazendo tanto quanto e até mais. Porque quanto mais nós investimos no reino, quanto mais nós investimos em ganhar vidas, em alcançar vidas, mais Deus abençoa em contrapartida. Quando nós nos lançamos nesse propósito de construirmos o templo, de avançarmos para o templo, não significa que nós vamos agora se preocupar só com a parte física, só com a parte material. Nós vamos fazer isso por quê? Porque nós queremos ter uma estrutura para acolher adequadamente as pessoas que chegam aqui. Meus irmãos, Deus não quer templos suntuosos. Deus não está nem aí para esse negócio de templo suntuoso. Me desculpe, mas isso é fato. Ah, pastor, então tem que fazer de qualquer jeito? Obviamente que não. Mas, meus irmãos, nós não podemos ficar preocupados em temos que colocar tudo de mármore, de ouro, das melhores, das coisas mais caras possíveis. Nós temos que colocar as coisas boas, de qualidade, mas
não devemos ir além daquilo para que serve o básico. Para que investir 100 mil reais num carro, que o seguro é mais caro, tudo é mais caro, se você pode comprar um carro de 50 e vai fazer a mesma coisa? E destinar aqueles outros 50 para outras necessidades mais importantes. O que eu estou me referindo, meus irmãos, é questão de essência. Para que nós existimos como igreja? Nós existimos como igreja para alcançar vidas, para trabalhar com vidas, para abençoar pessoas. Nós temos que investir em pessoas, investir em treinamento de pessoas. Então, inclusive, investir financeiramente. Vamos capacitar os nossos membros, vamos capacitar os líderes da nossa igreja. Temos que investir, ajudar as pessoas a crescerem espiritualmente, a crescerem profissionalmente. Nós temos condições disso, nós temos que olhar para o foco. É alcançarmos vidas. Os discípulos estavam preocupados com si e acabam tendo dificuldade de executar a missão que Jesus Cristo deu. Enquanto se discute, as trevas aprisionam. Diz o versículo 49 ali, João lhe disse: Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em teu nome e nós o proibimos, pois ele não nos acompanha. E Jesus lhe respondeu: Não o proibais, pois quem não é contra vós, é por vós. Enquanto eles estavam discutindo a respeito de si próprios, porque apesar do versículo na sequência colocar ali da expulsão do demônio, está dentro deste momento de discussão. Não sai da pauta a necessidade que eles tinham de resolver a sua necessidade pessoal. Eles estavam agora na mesma dificuldade. Jesus, vamos proibir aquele indivíduo de fazer essa obra, porque ele não está do nosso lado, ele não está com a gente. Mais uma vez fica notória aqui a falta de percepção espiritual deles. Tanto que Jesus os repreende dizendo: Não proibais, pois quem não é contra vós é por vós. Se ele está fazendo, deixa ele fazer. Eles estavam preocupados em cuidar do seu reconhecimento. Mas ele não é dos nossos, ele não pode ter reconhecimento. Ah, mas ele não é batista. Ah, mas não está na igreja batista. Meus irmãos, para Deus não tem igreja batista, não tem igreja quadrangular, não tem igreja Assembleia de Deus, não tem igreja Deus é amor. Para Deus tem a igreja de Jesus Cristo, meus irmãos. Óbvio que nós temos princípios que adotamos e que vamos buscar, vamos seguir, mas desde que eles sejam essencialmente na palavra. E se nós temos práticas, se nós temos costumes que não têm amparo bíblico, não tem por que mantê-las. Precisamos fazer aquilo que a palavra de Deus nos mostra, aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Os discípulos fracassaram porque lhes faltou intimidade e fé. Olha o que diz no Evangelho de Mateus, capítulo 17, de 19 a 11. Um pouco antes aqui, Evangelho de Mateus, capítulo 17. De 19 a 11. Mais tarde, os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram-lhe: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele lhes disse: Por causa da vossa pequena fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. Mas essa espécie de demônios não sai a não ser com oração e com jejum. Por que os discípulos não conseguem expulsar o demônio daquele menino? A Bíblia diz ali que lhes faltou fé. Não conseguiram porque lhes faltou fé. A partir do próximo domingo nós vamos começar a pregar sobre fé. Das mais diversas formas da palavra de Deus, mas o tema é fé. Nós precisamos, meus irmãos, desenvolver a nossa fé, aumentar a nossa fé, crer no sobrenatural de Deus, crer que Deus pode fazer além do que já tem sido feito. Crer realmente na graça, no poder, na autoridade do nome de Jesus, que desfaz as obras das trevas. Oração e jejum tem a ver com intimidade. Jesus era um homem de oração.
Ele tinha intimidade com o Pai. O jejum era uma prática judaica que estava diretamente relacionada a uma atitude interna que precisava ser exteriorizada, acompanhada aquela prática de se vestir de sacos e colocar cinzas na cabeça. O jejum no Antigo Testamento ele é acompanhado deste procedimento. Quando a pessoa deixava de se alimentar, e percebam também o seguinte, queridos, aí há algumas distorções. O jejum, Jesus ele teve jejum só de alimento, tomou água? Ele teve jejum só de Coca-Cola? Jejum de café? Jejum de carne? Quando a Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e ele estava lá jejuando 40 dias e 40 noites. Jejum é o quê? É abstinência, eu não vou me alimentar. E para que serve, meus irmãos? A atitude do jejum é a pessoa dizer o seguinte: olha, eu não quero, neste momento, nestas horas que eu estou dedicando esse tempo, me preocupar com outra coisa a não ser buscar a presença de Deus. Esse negócio de jejum parcial não é jejum, irmãos. Se eu digo assim, eu vou fazer um jejum de Coca-Cola, eu gosto de Coca-Cola, vou fazer um jejum de Coca-Cola. Sabe o que é isso, irmãos? Sacrifício. Quem que fez o sacrifício? Jesus. Jesus já fez todo o sacrifício. Eu não preciso mais fazer sacrifício. Jesus já morreu na cruz. Jesus já verteu o seu sangue. Eu preciso sim me dedicar. Se eu quero buscar mais intimidade e quero se utilizar do jejum, mas tenho que fazer com a intenção de buscar essa intimidade. Eu vou dedicar aquelas horas, aquele período, para buscar a Deus em oração, para me concentrar, para ouvir a voz de Deus. E queridos, o que aqueles discípulos estavam naquele momento era a falta de intimidade, apesar de andarem com Jesus. Parece um contrassenso, eles andavam com Jesus, mas não estavam tendo intimidade com Ele. Se assim aconteceu com eles, imagine conosco. Podemos caminhar com Jesus, podemos andar com Ele, mas não temos intimidade com Ele. E essa intimidade, quanto mais eu oro, quanto mais eu busco a presença de Deus, mais eu estarei sendo apto para o serviço no reino de Deus. Caminhando para a conclusão, queridos, quando nós olhamos para a espiritualidade do monte, os irmãos lembram lá? Nós vemos os discípulos em êxtase sem o quê? Entendimento. Quando nós olhamos para o vale, os discípulos que estavam no vale, nós vemos ali muita discussão e pouco poder. Muita discussão e pouco poder. O que muitas vezes acontece conosco. Então nós estamos neste dilema. Sermos uma igreja que busca o êxtase, que busca a emoção, que busca o sobrenatural a qualquer custo, e se não cair fogo hoje é porque o negócio não estava bom, se eu não vi pena das asas do anjo caindo no decorrer, não estava bom. Ao mesmo tempo, nós ficamos às vezes discutindo, trocando um monte de ideias, analisando, estudando, planejando, e acabamos não executando, acabamos não agindo com poder. E por quê? Porque nós não estamos buscando a espiritualidade de Jesus. Quais são as marcas da espiritualidade de Jesus? Em primeiro lugar, meus irmãos, a marca da espiritualidade de Jesus é a oração. Os textos bíblicos ali, nesse texto de Lucas 9, 29, vai dizer o quê? Enquanto orava, a aparência do seu rosto mudou, a sua roupa tornou-se branca e resplandecente. Enquanto orava. Nós queremos que o poder de Deus se manifeste, oração, amados. Tivemos as 24 horas de oração, tivemos vigília de oração. Não vamos abaixar a guarda não, queridos. Precisamos continuar orando, precisamos continuar buscando a Deus. Faça suas orações em casa. Alguém já comentou, acho que foi a irmã Ana, não lembro, alguém comentou, pastor, agora vamos fazer a oração em casa, 24 horas em casa, o povo orando em casa.
Enfim, vamos criar metodologias, estratégias, mas nós temos que orar. A oração não era algo periférico na vida de Jesus, ele tinha prazer de estar com o Pai. A oração, meus irmãos, era em todo o tempo. Jesus orou no rio, no deserto, no mar, no monte, no jardim, nos lares, na sinagoga, no templo, na beira de um túmulo, na cruz. Você já teve vergonha de orar em público? Já teve vergonha de orar no restaurante? Jesus orava onde quer que ele estivesse, queridos. Porque ele sabia que o mais importante não é o que os outros iam pensar, mas era a sua comunhão com o Pai. Porque ele precisava trocar ideias com o Pai. Claro que eu estou aqui fazendo essa colocação, mas de fato é isso, queridos. Orar é eu dizer: Deus, eu preciso do Senhor, me ajuda, me orienta. A minha situação está assim, a minha vida está assim, meu coração está desse jeito, meus pensamentos são desse jeito. E às vezes a gente fica preocupado com a forma de orar, com o conteúdo. Irmãos, Jesus ele orava em todo o tempo, tudo Jesus colocava diante do Pai em oração. Ele sendo Deus, o Pai sendo Deus, já há conexão, claro, mas ele o fez para nos dar exemplo, para nos ensinar que se ele orava todo o tempo todo, nós também temos que ser pessoas de oração. Mais uma vez, Jesus orou no rio, no deserto, no mar, no monte, no jardim, nos lares, na sinagoga, no templo, na beira de um túmulo, e Jesus orou na cruz. Jesus ele começa o seu ministério com oração e jejum. Ele termina o seu ministério com oração, ali na cruz. Em jejum. Obviamente que por causa das circunstâncias, no momento da cruz, da crucificação. Mas Jesus ele estava em todo o tempo buscando a intimidade com o Pai. Nós também, queridos, se nós queremos a espiritualidade de Jesus, se nós queremos ser usados por Deus para transformar, dissipar as trevas, temos que buscar a presença de Deus em todo o tempo todo. Evangelho de Lucas 9, 29, a nuvem descendo lá. Diz o texto lá da transfiguração que a nuvem desceu. Então desceu uma nuvem aqui também entre nós hoje. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Irmãos, imaginam o quanto foi extraordinário aquele momento lá? Nós temos que clamar, irmãos. Todo movimento de avivamento, ele começa com oração. Nós precisamos clamar pelo avivamento na nossa igreja, espiritual, para que Deus nos desperte, para que Deus nos levante, para que Deus cure os enfermos, cure as pessoas que estão passando por lutas, dificuldade, enfermidade na igreja. É claro que existem algumas que Deus vai curar para a glória dele, e outras nós vamos continuar ali na batalha, na luta, mas nós temos que orar, pedir para que Deus nos liberte, para que Deus nos livre, e principalmente que a gente não sofra a retaliação do inimigo, que com certeza ele o fará. A espiritualidade de Jesus é marcada pela obediência ao Pai e cumprimento da sua missão. O texto de João capítulo 4, verso 34, diz o texto ali. Os irmãos repetem comigo, por gentileza? Jesus disse-lhes: qual era a motivação de Jesus? Para que Jesus abria os olhos? Para que Jesus ia de povoado em povoado, de cidade em cidade? Fazer a vontade daquele que me enviou. Essa expressão é muito forte, irmãos. A minha comida, o que me sustenta, o que eu preciso para respirar, para viver, é fazer a vontade do Pai. Você existe, você está respirando neste momento. Tem alguém aqui que não está respirando? Fale agora. Todo mundo está respirando, não é verdade? Se você está respirando agora, é pela graça e misericórdia de Deus. E se você está respirando agora, meus queridos, nós temos que entender, é para buscarmos ainda mais a Deus, sermos mais íntimos de Deus, termos mais intimidade com Ele, sermos mais espirituais. Jesus cumpriu com a sua missão.
O Pai me deu uma missão e eu vou cumprir essa missão. O senso de responsabilidade é de todos nós, para que as trevas não prevaleçam, mas que a luz de Cristo possa fazer toda a diferença. Terceiro lugar, a espiritualidade de Jesus é marcada por poder para desfazer as forças do mal. Olha o que diz no texto de Atos, capítulo 10, 37 e 38. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. E com ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Você quer o êxtase sem entendimento? Ou você quer a discussão sem poder? Eu quero a bênção de ver o sobrenatural acontecer, mas ter o discernimento de Deus para entender que muito mais ainda pode ser feito. E discernir, meus irmãos, que a glória tem que ser dada a Deus. Se nós queremos, meus irmãos, ser uma igreja que não fica discutindo e não tem poder, nós temos que olhar para esse texto bíblico aqui. Eu quero fazer alguns destaques rápidos aqui. Diz o texto, meus irmãos, que Deus fez o que com Jesus? Ungiu. O que é ungir? Para muitos, unção é tão somente pegar o óleo e passar sobre a cabeça de alguém, passar sobre algum móvel, passar sobre algum objeto e estar ungindo aquela pessoa. A prática da unção com óleo, e não óleo ungido, que a Bíblia não tem óleo ungido, a Bíblia tem unção com óleo, era uma prática também judaica, que existia o poder medicinal, tanto quanto espiritual também, mas a unção, meus irmãos, ela tem um princípio lá atrás, que tem a ver com autoridade espiritual. Quando um rei era consagrado, ele era ungido rei. No caso de Davi, como é que foi? Samuel ungiu a Davi, não ungiu a expressão lá? Ele derramou óleo sobre Davi. A prática da unção com óleo, no caso ali do rei Davi, e a prática da unção dos reis, era um óleo que tinha um aroma muito especial, um perfume muito agradável e distinto dos demais. Então, quando se utilizava aquele óleo, sabia-se que naquele momento havia uma consagração sendo feita. E esta consagração da unção era sempre do maior para o menor. Então, no caso, Samuel, que era o sacerdote, o sumo sacerdote, ele naquele momento unge a Davi porque ele era superior a Davi na autoridade e na responsabilidade que ele tinha, para que Davi pudesse ser rei sobre Israel. Quando é que Jesus foi ungido para desenvolver o seu ministério? No batismo. Quando Jesus está ali com João Batista, logo depois que ele é batizado por João Batista, o que acontece? Desce o Espírito Santo, simbolizado numa pomba, e uma voz do céu que diz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ninguém podia ungir a Jesus. Jesus não podia ser ungido por João Batista. Jesus não podia ser ungido pelo sacerdote, pelo sumo sacerdote, porque ele é superior. Então o próprio Deus unge o próprio Deus. O Pai, naquele momento, nesta configuração de função, de exercício, Jesus, naquele momento, ele é ungido por Deus. E é por isso que a expressão vai dizer lá, ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, para desfazer as obras das trevas. E com ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando quem? Os oprimidos do diabo. Amados, nós temos que fazer a obra que Jesus nos deixou. Voltando a lembrar daquilo que Jesus falou. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Agora eu digo, vão. Então essa autoridade de Jesus, a unção de Jesus, ela passou para quem? Para a igreja. A unção de Jesus, meus irmãos, ela passou para a igreja.
Jesus está dizendo, olha, aquilo que coube a mim fazer, eu lhes dou poder para que vocês façam em meu nome. E é por isso, meus irmãos, que Atos 1,8 vai dizer lá, recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Vejo que se apresenta novamente as duas palavras ali, Espírito Santo e poder. Recebereis sobre vós o Espírito Santo, e tereis poder para fazer. Poder para fazer a diferença. Poder para transformar a realidade. Agora, meus irmãos, essa espiritualidade, esta unção, ela precisa ser buscada. Ela precisa se colocar diante de Deus a cada dia. Nós precisamos buscar mais a unção do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida da igreja, sobre a vida da Igreja Batista Novo Mundo. Precisamos buscar mais a unção de Deus, a unção do Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo. Meus irmãos, eu não estou falando aqui de coisas que pertencem a outros grupos religiosos. Eu estou falando de coisas que pertencem à Igreja de Jesus Cristo. A Igreja de Jesus Cristo, meus irmãos, tem essa responsabilidade. E isso não é marca registrada de tal denominação, dessa denominação, daquela denominação. Isso, meus irmãos, está na palavra, isso está na Bíblia. Nós temos que buscar. Muitas vezes nós ficamos acomodados, por quê? Porque isso também exige esforço. Eu não posso ficar acomodado só com a minha novelinha o dia todo, o tempo todo, a semana toda, o ano todo, o mês inteiro. Saber decore e salteado o que vai acontecer com fulano, com beltrano, com ciclano do filme, da novela, mas eu não sei quem que é um personagem bíblico. Quando o pastor fala de um nome lá, eu não faço nem ideia. Obviamente que eu não estou me referindo àqueles que não são evangélicos, que não são cristãos, ou que não têm o hábito de ler a Bíblia, que estão se achegando para a igreja. Eu estou me referindo, meus irmãos, a crentes que já estão há tempo na igreja, caminhando na igreja, e que não conhecem coisas básicas da fé. Nós precisamos ir além, queridos, e esse ir além precisa buscar a direção de Deus, a unção do Espírito Santo, para que realmente Deus se manifeste, o poder se revele e nós possamos experimentar algo especial da parte de Deus. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e Ele fez o bem e desfez as obras do mal, as obras das trevas. Quero convidar os irmãos do louvor. Nós vamos cantar o cântico que já foi entoado no prelúdio, porque ele fala de irmos além, além daquilo que já temos, aquilo que já experimentamos, buscarmos a adoração, estarmos diante de Deus em adoração, clamando a Ele, para que o Senhor se manifeste, para que o Espírito Santo se manifeste, se revele sobre nós, se revele para a igreja que pertence a Ele. Como está a sua caminhada com Jesus? Como está a sua vida espiritual? Vamos cantar este cântico. Convido a todos a colocar-se de pé. Pense nesta letra, pense nesta chamada de espiritualidade que Deus trouxe para nós através do Monte da Transfiguração. Busque a espiritualidade de Jesus.
leva-me além. Ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Se imaginar é me inspirar pra te dizer que sou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além. Leva-me além. Ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Você quer ir mais além? Ser ainda mais ungido pelo Senhor? Experimentar o poder de Deus sendo manifesto na sua vida? Você quer conhecer mais de Deus? Reconhecê-lo como único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida? Feche seus olhos, eu quero orar agora com todos. Mas quero perguntar: você já reconheceu a Jesus como Senhor e Salvador? Como único Senhor e Salvador da sua vida? Já o reconheceu, já entregou, já tomou a decisão de dizer: Senhor Jesus, agora eu pertenço a Ti, age em minha vida, eu quero ser uma nova criatura? Você deseja tomar essa decisão? Alguém nessa noite que está conosco que deseja entregar sua vida a Jesus? Levante a sua mão, gostaria de orar por você, consagrando sua vida ao altar de Deus, dizendo: Senhor, eu quero reconhecer a Jesus, eu desejo crer em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da minha vida. Alguém que deseja, levante a sua mão. Gostaria de colocar a sua vida juntamente com os demais que agora vão se colocar diante de Deus, buscando a bênção de irmos mais além. Não por nossos méritos, não por si próprios, mas pela intervenção do Senhor, pela graça do Senhor. Você deseja, meu irmão, minha irmã, ir mais além na presença de Deus, de desfrutar de maior intimidade com Deus, de ser instrumento para que o poder de Deus se manifeste através da sua vida, que você veja milagres acontecendo, o sobrenatural de Deus acontecendo ainda mais no seu viver? Convido a você, se você puder, ajoelhar-se nesse momento. Nós vamos orar a Deus, colocando as nossas vidas diante dele. Se você deseja ajoelhar-se, buscando essa maior intimidade com o Senhor,
faça agora. Se você não pode, deseja, quiser assentar-se, também pode fazê-lo agora. Senhor Deus e Pai, a Tua igreja, ó Deus, nesse momento, reconhece que nós precisamos ir além. Ir além, ó Deus, na espiritualidade. Ir além, ó Deus, na comunhão contigo, na intimidade com o Senhor. Irmos além, ó Deus, na manifestação do Teu Espírito Santo. Precisamos mais da Tua unção, mais do Teu poder, mais das Tuas maravilhas operando no nosso meio, ó Deus. Que nós possamos, ó Pai, estar declarando e Te buscando com muito mais intensidade o nosso amor, o nosso desejo, ó Pai, de irmos além. Ó Deus querido, a Igreja Batista do bairro Novo Mundo, ó Pai, deseja ir além. Buscar, ó Deus, realmente a intimidade com o Senhor, a comunhão com o Senhor, firmados, ó Deus, nos Teus caminhos, não vacilando, não desviando, mas fazendo a Tua vontade. Deus amado, contempla os Teus filhos e filhas que buscam isso. Sonda os corações. Vê, ó Deus, a disposição de cada vida, de cada coração em estar mais na Tua presença, em Te buscar mais. Que o Senhor, ó Deus, acrescente no nosso meio aqueles que hão de ser salvos, para que sejam, ó Deus, impactados pelo mover do Senhor, pelo agir do Senhor, pelo poder transformador de Jesus Cristo em nosso viver. Nós Te pedimos, ó Deus, e oramos agradecidos no nome de Jesus e para a honra e glória do Senhor. Amém. Graças a Deus. Estamos encerrando o culto, convidando a todos para quarta-feira, treinamento de liderança, estudo da palavra, oração, quarta-feira às 20 horas. No sábado que vem, o encontro de casais, o jantar de casais. Procure depois ali os irmãos para que você participe deste evento que vai ser uma bênção nas nossas vidas, na vida da igreja. Vamos ouvir o pós-lude e assim nós despedimos os irmãos com a graça, com a paz, com a bênção do Senhor sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. E mais uma vez a nossa gratidão. Temos ali 4 amigos, né? Todos no mesmo banco lá. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe. Também ali do lado da irmã Ivani, que Deus abençoe a sua vida. Tem mais. O Edson já teve ontem com os jovens, né? Eu gravei seu nome, né? Ok, que Deus abençoe, meus irmãos. Em nome de Jesus, uma semana abençoada para todos.
noiva minha.